Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar mais uma noite aqui junto com vocês. E nossa aula de hoje, ela está bem legal. E eu vou compartilhar a tela minha aqui com vocês para começarmos a nossa aula, então. Então, a nossa aula hoje será, vamos introduzir, na verdade, né? Os seres vivos. E, para introduzir o estudo dos seres vivos, nós falamos primeiro sobre a classificação desses seres. Porque são muitas espécies mesmo, que existem por aí e foi preciso de criar um sistema eficiente, né, de classificação para que fosse universal, né? Para que aonde você esteja, que você fala sobre uma determinada espécie, as pessoas vão saber sobre aquilo ali. A biologia ela está classificada em grandes 5 reinos. Nessa aula a gente vai falar também sobre tipos de reprodução, a fecundação interna e externa, ciclo de vida e metamorfose. Classificação dos seres vivos. Se chama taxonomia, o ramo da biologia que estuda, né, e trata essa descrição, que cuida dessa parte, dessa classificação. Então, Carl von Linné, traduzido, né, o nome traduzido Linneu, criou um sistema de classificação mundial, que é o que até hoje é estudado, é o que é mais aceito. E essa classificação básica, ela é assim, ela começa do maior para o menor, né? Tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Só que existem espécies que tem muitas variedades. E aí, conforme o animal que você está classificando, precisa de acrescentar, né? Subfilo, subclasse, subordem, esse tipo de coisa, assim, para poder dar uma funilada melhor até chegar em um indivíduo. Filogenia ou filogênese é o sistema atual que testa hipóteses de relação de parentesco evolutivo. Não se perdeu essa classificação de Linneu aqui, ela é que é usada, porém a filogenia, né, ou filogênese, melhorou o sistema do Linneu, porque o sistema do Linneu ele só tratava da classificação, aí veio a filogenia e começou um estudo em cima dessa classificação para descobrir as relações de parentesco entre as espécies. E aí ela usa uma série de características que a gente vai falar daqui a pouco para descobrir esses parentescos. E sistemática é a área da biologia que se preocupa com os dois, a classificação, né, e o estudo para saber sobre os parentescos. Olha só o exemplo aqui, ó. Os seres vivos, né, são classificados de acordo com características muito específicas. Cada mínima característica pode alterar uma classificação. Então, uma cor da pena fica lá na boca do passarinho pode mudar tudo, tudo. Pode ser uma espécie nova. E isso é tanto para a morfologia, né, que é a parte externa, quanto para a fisiologia, ou para os estágios embrionários. A formação embrionária, comportamento, complexidade, né, dos sistemas corporais, tudo que se refere à morfologia ou à fisiologia é válido para classificar uma espécie. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, a foto do exemplo da classificação do cachorro, né, que todo mundo conhece. Então, ele está no reino Animalia, aí esse já é um exemplo de um caso, né, que tem vários, né, e precisou de se criar o subfilo. Ele é do filo Chordata e do subfilo Vertebrata. Classe Mammalia, ordem Carnívora, família Canidae, gênero Canis e a espécie Canis familiaris. Os 5 reinos da biologia. Nós temos 5 grandes reinos. Animalia, Plantae, Fungi. Os fungos é um caso sério.
Porque existem teóricos que não consideram fungos como seres vivos, porque para os fungos se reproduzirem, eles precisam estar dentro de uma outra célula. Algas unicelulares, protozoários, né, que estão lá no reino dos protistas, esses aqui já são os mais simples, tanto que eles têm poucas subdivisões ali, né? E o reino Monera, que é basicamente as bactérias. O reino animal, ele é constituído, essa imagem aqui, ela está assim, na ordem, né? Por exemplo, aqui, os poríferos são os mais simples, tá? Nós vamos começar pelos invertebrados. Os poríferos são os mais simples e os cordados, aqui o último, são os mais complexos. Aí a nossa classe vertebrata, né? Os vertebrados, os mamíferos, vem depois dos cordados. Nós somos mais complexos ainda. Então, por enquanto, nós vamos olhar para os invertebrados. Os primeiros são os poríferos, são os animais mais simples, são as esponjas. Aí vem os cnidários, que são as algas vivas, né? Águas vivas, desculpa, que a gente conhece mais, né? Que nadam, que queimam. Aí vem os platelmintos, que são vermes, os neumatelmintos, que são um tipo de verme também, né? Popularmente a gente chama de verme, mas na classificação não são vermes. Aí vem os moluscos, que são os mais conhecidos, né? As lesmas, são aqueles animais que têm aquelas conchas. Aí vem os anelídeos, as minhocas, os artrópodes, que a classe dos insetos está aqui dentro dos artrópodes, eles já têm pernas, já têm um esqueleto exoesqueleto quitinoso, eles já são mais complexos. Aí vem os equinodermos e os cordados. Aí os cordados têm outras divisões e nós, seres humanos, vamos aparecer aqui nos cordados. O reino plantei, né, o reino das plantas. Tá do mesmo jeito, tá a foto. Aqui no Bryophytes é o mais simples e aqui nas Angiospermas é a mais complexa. Aí nós temos as briófitas, que são os musgos, aquelas bem pequenininhas mesmo, bem fininhas. Aí tem as pteridófitas, que são samambaias, avencas, algas, né? E as gimnospermas. Até aqui as briófitas, pteridófitas e algas. E as gimnospermas são plantas que não produzem flores. As angiospermas são as únicas que produzem flores e frutos. Nas gimnospermas, elas possuem o que chamamos de sementes nuas. Elas não têm aquela proteção que o fruto proporciona para a semente. As briófitas, uma característica muito interessante delas, que eu já vou antecipando para vocês, porque mais para frente vocês vão ver sobre isso. Elas são plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos para condução de seiva. Por isso que elas são bem pequenininhas, porque a água, por exemplo, vai passando de célula a célula. Aí aqui já as pteridófitas já são maiores, elas já possuem vasos, né? Como eu falei para vocês, cada característica que torna o animal mais complexo quer dizer que a evolução deu um salto, e quer dizer que é uma espécie diferente. Aí, né, temos as algas, as gimnospermas, até chegar lá nas angiospermas, que são o que chamamos de plantas completas, que possuem flores, frutos, sementes, né, e formas de dispersões. Aí nós temos o reino fungi, líquens, cogumelos, leveduras e mofo. São seres bem simples, e são basicamente, as leveduras, elas nem são visíveis a olho nu. Agora, esses outros aqui a gente já consegue ver, né? E são seres, assim, às vezes eles são encontrados como unicelular, mas normalmente eles se juntam em colônias até formar, por exemplo, aí um corpo, né, o cogumelo. E o reino protista, né, que são as bactérias. Aí eu coloquei aqui as fotos dessas algas, que são cianobactérias. Os protozoários
Desculpa, né? Eu estou falando do reino Monera e eu estou no reino protista ainda não cheguei lá. Calma, estou com pressa. Aqui, ó, nesse reino, os protozoários, eles normalmente são seres unicelulares, normalmente não, eles são seres unicelulares, e eles possuem ou flagelo ou cílio, mas ele sempre vai ter uma estrutura de locomoção. Flagelo é quando tem só um rabinho, e cílio é quando ele tem um monte, tá vendo? Aí ele vai movimentando e vai andando. É a estrutura de locomoção dele, né? E aqui são as algas que fazem parte do reino protista. Cianobactéria está no reino Monera. O reino Monera das bactérias, existe basicamente dois tipos de bactérias. Cocos, que são essas bolinhas, aí elas vão receber nomes diferentes. Criptococcus, streptococcus, depende do tanto de cocos que tem em conjunto. Ou bastonetes, que são esses tubinhos aqui, ó. Tem o vermelho, amarelinho. Temos também os basófilos. Os tipos de reprodução. Vamos falar aqui agora sobre os tipos de reprodução. Nós temos reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, a troca de material genético, por isso, tem maior variabilidade genética. O filho não vai ser necessariamente um clone do pai, né? Como tem troca de material genético, vai ter material genético da mãe e do pai. Então, isso é bom, isso é uma característica positiva, é um benefício desse tipo de reprodução, porque aí vamos ter seres diferentes. Gametas masculinos e gametas femininos, né, são separados. Alguns animais são hermafroditas, onde pode ocorrer a autofecundação. A autofecundação, o indivíduo ele mesmo se fecunda, ele não precisa de outro parceiro, né? Ele mesmo produz o espermatozoide e o óvulo e faz a autofecundação. Existem espécies, nesse caso são as minhocas, que, por exemplo, assim, ela precisa de um parceiro, ela pode produzir os dois, mas ela não faz a autofecundação. Ela precisa de um parceiro para produzir o outro gameta para que os dois, para que aconteça a reprodução ali, aconteça a fecundação. A reprodução assexuada, ela não há troca de material genético, ela tem menor variabilidade genética. Então, isso é muito comum, esse tipo de reprodução, em grandes plantações. Aí se dá uma doença, mata todo mundo, porque todo mundo tem a mesma capacidade de defesa. E já na reprodução sexuada, né, tem troca de material genético, tem todo um processo de replicação do DNA, que sofre mutações, podem vir características ruins, mas também podem vir características boas, que vão auxiliar, né, imunidade, né, do indivíduo. Indivíduos geneticamente idênticos, né, na reprodução assexuada, e a reprodução assexuada pode ser por bipartição, propagação vegetativa, brotamento, fragmentação e partenogênese. É mais interessante dessa aqui a partenogênese. A célula feminina se torna um novo indivíduo. Ela não precisa de ser fecundada por um espermatozoide para que haja um novo indivíduo, para que haja um zigoto. A própria célula feminina se desenvolve. E isso acontece em algumas espécies de animais, nas abelhas, por exemplo, e em algumas espécies de frutos, né, de plantas também, por exemplo, a banana é um fruto de partenogênese, que se reproduz por partenogênese. Fecundação e nascimento. Fecundação pode ser interna ou externa. Interna ocorre dentro do corpo do indivíduo e externa ocorre fora do corpo do indivíduo. Como que isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo, então. A nossa fecundação dos seres humanos, ela é interna, ela acontece dentro do corpo da mulher, certo?
A fecundação do sapo, por exemplo, é uma fecundação externa. Tem a fêmea, o macho vem e espreme a fêmea, assim, e ela libera os óvulos. Em peixes também, eles liberam os ovos nas águas, na correnteza. E a fêmea, né, libera os ovos. E os machos vêm, liberam os espermatozoides em cima dos ovos. E aí há a fecundação externa. E a fecundação externa, ela corre muito risco, porque igual assim, se o peixe solta o ovo lá na correnteza, né, a água pode levar e o esperma pode não alcançar. A fecundação interna, ela tem mais garantia de que a fecundação vai acontecer. Nascimento, temos 3 tipos de nascimento diferentes: ovíparos, ovivíparos e vivíparos. Em nosso caso, nós somos animais vivíparos. O embrião depende diretamente da mãe para a sua nutrição, não existe ovo. Então, pare, né? A mãe pare. Essa palavra pare é certa, tá, gente? Ovovivíparos são os animais que parem o ovo. Por exemplo, tem algumas espécies de serpente. Ela pare o ovo com o neném já pronto lá dentro, pronto para nascer, pronto para eclodir. E nos animais ovíparos, eles botam ovos e o desenvolvimento acontece fora do corpo da mãe, dentro daquele ovo. Então, quando a galinha bota o ovo, ela precisa de chocar o ovo por um tempo até formar o pintinho dentro do ovo. No caso da serpente, que é uma ovovivípara, o ovo já sai com o indivíduo pronto, pronto para eclosão. Ciclo de vida e metamorfose. Ciclo de vida, pela evolução, né, nossa função na Terra: nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Isso é o ciclo de vida. Basicamente, quer dizer que todo organismo de vida passa por ciclos de transformações. E a palavra metamorfose significa mudanças morfológicas, ou seja, mudança da forma que os indivíduos têm ao longo da vida. Todo organismo conhecido passa por alterações de sua forma e seu desenvolvimento, uns mais, outros menos, mas todo mundo passa. Por exemplo, a árvore que hoje a gente conhece, a árvore grande, ela já foi uma semente bem pequenininha, ela precisou de passar por uma série de transformações, metamorfoses, para se tornar a árvore que é hoje. As borboletas, né, que voam longe, tem borboletas que passam a vida toda voando só para reproduzir e morrer. É a espécie monarca mesmo, que é a mais comum que tem. Alçam longos voos, passam por diferentes estágios na vida até chegar à fase adulta. E nós mesmos já fomos um minúsculo zigoto. E através de vários ciclos de transformação chegamos até aqui. Então, metamorfose quer dizer toda essa mudança que acontece conosco no nosso ciclo de vida. Existem muitas mudanças internas, mas a metamorfose, ela fala mais sobre a mudança externa mesmo, na forma do indivíduo. E aí a gente tem que falar aqui nesse momento também sobre a questão do desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Por exemplo, nós seres humanos nascemos pequenos, mas já nascemos assim, então o nosso desenvolvimento é direto, apesar da gente ter a metamorfose dentro da barriga da nossa mãe. O desenvolvimento da borboleta, por exemplo, ela é um desenvolvimento indireto, né? Ela nasce uma larva, cresce, se torna uma lagarta, passa pelo período do casulo, né, para depois se tornar uma borboleta. Aí é um desenvolvimento indireto. E esse desenvolvimento indireto acontece com muitas espécies de animais. O mosquito, as esponjas mesmo, né? Que soltam, primeiro nasce uma larva e depois ela vai se desenvolvendo. As esponjas, não, desculpa, as águas vivas, né, os cnidários. E o ciclo de vida é tudo isso. É tudo o que acontece enquanto estamos vivos. E são muitas coisas que podem acontecer enquanto estamos vivos. Então, gente,
Toda forma de vida é sagrada. Toda forma de vida passa por muitas mudanças, por muitas dificuldades para ser como é. Então, todo ser vivo merece respeito, tá bom? Eu, como bióloga, não poderia deixar de falar isso, né? Porque biologia significa estudo da vida. E eu respeito todas as formas de vida. E elas merecem ser respeitadas. E a nossa aula por hoje é só. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje, porque eu adoro falar sobre isso aqui. É algo que me encanta, a gente compreender a diversidade da vida, né? São muitos seres vivos que existem. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo hoje. Espero que possamos estar juntos novamente logo em breve, né? Na terça-feira, eu aguardo vocês aqui. Espero que tenham gostado da aula, tanto quanto eu. E dúvidas, comentários, podem deixar lá no fórum de discussões, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.